o meu nome é Jean Santos Machado, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Bioquímica da Universidade Federal do Paraná e vou apresentar o resumo Efeito da aplicação do extrato da microalga Desmodesmo subsplicatus no teor de pigmentos fotossintéticos do lúpulo. O lúpulo é uma planta comumente utilizada na indústria cervejeira e, além disso, é uma planta medicinal, com atividade ansiolítica, sedativa, entre outras. Bioestimulantes vegetais são substâncias naturais ou organismos que são capazes de induzir e promover o crescimento e desenvolvimento vegetal, sendo uma alternativa ecológica e sustentável para a agricultura. A microalga Desmodesmo subsplicatus possui atividade bioestimulante vegetal em diversas espécies, porém até o momento não sabe-se os seus efeitos no cultivo do lúpulo. Por esse motivo, o principal objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de extratos da microalga Desmodesmo subsplicatus no teor de pigmentos fotossintéticos do lúpulo, e como objetivos específicos foram obter extratos aquosos da microalga Desmodesmo subsplicatus, cultivar as mudas de lúpulo em casa de vegetação, aplicar os extratos por pulverização foliar no lúpulo e quantificar os teores de pigmentos fotossintéticos no lúpulo. Para isso, foram utilizadas mudas de lúpulo da variedade Chinook, que foram cultivadas em vasos de 1 litro, contendo substrato comercial e solo na proporção 1:1. As mudas foram dispostas aleatoriamente e mantidas em casa de vegetação. A cada 10 dias foi pulverizado foliarmente os extratos da microalga nas concentrações de 0,5, 1, 2 e 4 gramas por litro. Como controle negativo, foi pulverizado apenas água. Cada tratamento constituía de 20 réplicas, em um total de 100 plantas no experimento. Após 60 dias de cultivo, foram retiradas folhas do segundo par de folhas mais jovens das plantas e obtidos discos foliares de 1 centímetro de diâmetro. Esses discos foram pesados e submetidos à extração de pigmentos com acetona 80% e carbonato de cálcio. Esse material foi então centrifugado e o sobrenadante foi utilizado para as análises no espectrofotômetro. Os dados obtidos foram então analisados estatisticamente no programa PEST, com a análise da variância ANOVA e teste de Tukey com probabilidade de erro menor ou igual que 0,5%. Como resultados, nós encontramos que as plantas cultivadas na presença de 2 gramas por litro do extrato obtiveram maior teor de clorofila A em relação tanto ao tratamento controle, bem como às demais concentrações do extrato. Para a clorofila B não foram encontrados dados significativos entre as concentrações. Para a clorofila total, nós encontramos um dado semelhante à clorofila A, onde as plantas cultivadas na presença de 2 gramas por litro do extrato tiveram maior teor de pigmentos, no caso da clorofila total, em relação tanto ao controle negativo quanto às demais concentrações do extrato. Esse mesmo dado se repetiu para os carotenoides. Quando nós observamos os carotenoides, nós vemos que as plantas, nessa mesma condição de 2 gramas por litro do extrato, houve maior concentração do teor de carotenoides em relação aos demais tratamentos. Isso nos mostra que o extrato da microalga Desmodesmo subsplicatus ela possui atividade bioestimulante, fazendo com que ocorra um aumento desses pigmentos, tanto em clorofila total quanto em carotenoides. Como conclusão, nós podemos observar que os extratos possuem atividade bioestimulante nas plantas de lúpulo e que são capazes de induzir o aumento no teor de pigmentos fotossintéticos. Porém, novos estudos são necessários para comprovar essa atividade em outras partes da planta, verificar os seus efeitos no crescimento do lúpulo, bem como determinar as moléculas responsáveis pela atividade biológica e observar qual que é o mecanismo de ação dessas moléculas. Então, aqui estão as referências. E como agradecimentos, nós gostaríamos de agradecer ao FPR, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Bioquímica, à CAPES, ao CNPq e a todos vocês pela presença e atenção. Muito obrigado.